Fala pessoal, tudo tranquilo? O exaustor aqui da oficina deu problema. De começo eu pensei que seria apenas o capacitor. Testei com outro capacitor e infelizmente não era. Testei a continuidade da bobina e ela estava dando alterado. Fui ver quanto que era para rebobinar um motor desse. Aqui na região tava mais de R$300. Tava o preço praticamente aí de um exaustor novo. E antes de gastar esse dinheiro, eu acabei desmontando aqui o motor para ver se conseguia identificar o problema. Era apenas um fio rompido aqui da bobina. Esse motor, ele tem um enrolamento de alumínio. Por ser mais barato do que o cobre, os fabricantes acabam usando ele, o alumínio, né? E ele estava prensado com aqueles terminais que você aperta com o alicate e ele faz a junção por essa prensa, né? Só que ela acaba mastigando o fio mais macio, que no caso é o alumínio, e fica bem frágil nessa emenda. Vou mostrar para vocês como testar, né, a bobina do exaustor, ventilador, e como tá fazendo a junção, uma solda bem feita aí, que vai dar uma resistência boa, resistência mecânica, mas baixa resistência elétrica. Bora lá. Quando é uma bobina de motor, ele tem esse verniz que faz a isolação do fio, por isso que ele não dá curto-circuito aqui. Para começar, você tem que remover esse verniz aqui. Você pode usar uma lixa ou algo do tipo para raspar. Eu vou usar uma lâmina de estilete. Eu posiciono o dedo aqui e venho puxando para fazer essa decapagem aqui do fio. Tem que ser com cuidado para não romper o fio, porque é um fio bem frágil. Aqui na próxima etapa, seria bom você ter um multímetro. No caso, você vai colocar o multímetro na escala de continuidade. Esse meu aqui, quando eu coloco na função de continuidade, ele já me marca também a resistência. Se o modelo de vocês tiver isso, ok. Se não tiver, você testa a continuidade. Depois vem nesse símbolo aqui de ômega, que é a resistência, e testa a resistência também. No teste de continuidade, você vai encostar nos fios aqui da bobina e encostar na carcaça do motor, aqui nesse núcleo de ferro, para ver se tem algum curto-circuito ou se a bobina está em contato com essa parte de ferro. Se tiver, tem algum problema que tem que ser resolvido. Depois a gente vai testar a continuidade da bobina. Esses dois fios aqui são o comum da bobina, que aqui tem a ligação das duas bobinas desse motor. Você encostou aqui, ele vai medir a resistência aqui no multímetro. Deu 75 praticamente. A outra bobina, ela tem que dar a mesma medida ou bem próxima. O outro fio aqui da bobina, né? 75 também. Se eu pegar os dois fios das bobinas aqui separados e medir eles, ela tem que dar o dobro da resistência. Tá tudo certo também, 75, 75, 150, 148 aqui deu bem próximo. A bobina tá ok. Agora a gente vai para a parte de união entre fio de alumínio e de cobre. Se eu tentar estanhar o fio de alumínio aqui com o estanho normal, ele não pega. Ele vai gotejando tudo, mas não gruda no alumínio. Tem um líquido no mercado que você passa no alumínio, mas assim, é uma base ácida e acaba corroendo a ponta do ferro de solda. Para melhorar essa pega de solda aqui, você vai pegar um filamento de um fio de cobre e vai enrolar nesse fio de alumínio. Quanto mais juntinho você enrolar aqui no fio, melhor. Depois de enrolar o fio de cobre aqui no alumínio, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E agora é só estanhar. Depois de estanhar os fios da bobina, você vai pegar um fio de cobre, decapa o tamanho dele, separa mais ou menos metade dos filamentos. Esse fio aqui é um fio de 1 milímetro. Separa mais ou menos metade dos filamentos, corta a ponta e com essa parte maior, você vai enrolar ela aqui para dar uma maior aderência. Vai ficar dessa forma. Agora é só estanhar. E é assim que fica essa solda do fio de cobre com o alumínio. Essa solda não solta, ela arrebenta o fio aqui de alumínio, mas não, a solda fica intacta. Agora é só repetir esse processo nos outros fios. A solda feita, tem gente que vai falar que dá resistência e tudo mais. Aqui, juntando as duas bobinas, ela tem que dar abaixo de 150 ohms. E testando cada bobina separada,
ela tem que dar mais ou menos 75 ohms aí. 74.5 mais ou menos. E a outra 74.7 mais ou menos. Para isolar essas partes aqui da bobina, eu vou usar termo retrátil e depois esses isolamentos aqui de fibra, que eram os que já estavam no motor antes, né? Agora, para fechar o motor, vou organizar aqui, posicionar os fios, né, antes de começar a amarração. E vou colocar também um protetor térmico. Ele tem que ficar o mais próximo possível aqui da bobina, e não ficar em cima dos fios, em cima dos plásticos aqui. Esse tipo de nó, ele é tipo o nó sapateiro, bem parecido. Essa agulha aqui, eu fiz ela com raio de bicicleta, né? Martelei ele, fiz esse dente aqui. O que eu vou fazer? A linha tá passada nesse aqui, eu já vou pegar ela no próximo aqui. Mas antes disso, eu faço um laço aqui, passo ele por dentro desse laço anterior, vou puxando até fechar. Na hora que ele fechou o tanto que eu queria, eu puxo o outro aqui e dou uma esticada nele aqui para o lado. Seguro, jogo essa parte maior aqui lá para o centro da bobina. A linha está passada no de cá, eu vou entrar com o gancho na parte de cá. E ele sempre para baixo e sempre encostado aqui nessa parte de metal para não ter perigo de pegar nenhum fio da bobina. Joguei lá para dentro, peguei o barbante lá, trago ele aqui para fora. Passo aqui dentro do laço. Puxo, estico, puxo esse aqui também. Esse aqui ele passou por baixo, agora esse laço vem por cima. Eu faço um laço aqui, passo aqui por dentro, estico e trago aqui para o lado. Fecho aqui novamente. Jogo essa parte lá para dentro. Entro aqui no próximo espaço sem linha, pego o barbante e puxo aqui para o lado de fora. Passo o laço aqui dentro, puxo para ele fechar e estico aqui para a lateral. Seguro e puxo essa linha aqui para ela fechar o laço de dentro. E vai fazendo isso até finalizar aqui o círculo. Fiz o laço, passo aqui, puxo, estico. O amarramento da bobina ficou dessa forma. Eu acabei reaproveitando o barbante que estava na bobina, eu não tinha outro aqui, né? Mas é um barbante de algodão, tem que ser de algodão, não pode ser poliéster, senão acaba derretendo. E se tiver o barbante de algodão encerado, é melhor ainda, tá? Mas ficou dessa forma. No final aqui, é só finalizar com um nó cego normal. Não deu para dar um nó maior, porque o barbante acabou, né? Mas ficou dessa forma. Vai segurar a bobina aqui tranquilo. Parte de bobina e o amarramento aqui do motor é isso. Vou finalizar a montagem do exaustor. Já volto com ele funcionando. O exaustor já está montado, rodando livre aí. Essa chave aqui de cima eu seleciono se é exaustão ou ventilação, né? E essa de baixo aqui, se eu vou usar o dimmer ou se vai ser direto para a rede elétrica. No caso aqui, exaustão e rede elétrica. E já liga aqui na velocidade máxima. Se eu selecionar a chave para o lado de cá, ela vai para o dimmer. Eu fiz isso porque aconteceu de o dimmer dar problema, né? E para não ficar sem o exaustor, já tem a opção aqui de ligar ele no máximo. E quando eu preciso usar ele na rotação máxima, eu não uso o dimmer, uso a chave direto da rede elétrica.